ideia é, de fato, propor esse tipo de discussão, né? É falar o seguinte: olha, o preço do pão tá aumentando, mas por que está aumentando? O que está acontecendo? E aí, em geopolítica mundial, geopolítica nacional, quais são as decisões que estão sendo tomadas? O que está acontecendo aí nesse mundão de meu Deus que está afetando o preço do pão na sua padaria? Porque algo que está acontecendo lá na China, do outro lado do mundo, está afetando o preço aqui. Né? Então, não é falar de político A ou político B ou de plataforma tal. Não, é alertar, na verdade, que ou a gente começa a, de fato, se interessar por política, ou a gente vai continuar sendo governado por quem gosta. Só que quem gosta não está do nosso lado. Né? Quem gosta não está nem aí para a gente, a verdade é essa. Porque se tivesse hospital, não estava sendo fechado, o SUS não estaria em perigo, a própria educação não estaria em perigo, né? Nada, estaríamos gerando emprego e renda. Então, a ideia é, de fato, fazer essa provocação. A eletricidade aumentou de novo, na quarta ou quinta vez esse ano. Por quê? O que está acontecendo que a eletricidade aumentou? Por que a minha conta vai vir mais alta? Já começaram as propagandas de, olha, a culpa da falta d'água é sua, que está tomando meia hora de banho, que está lavando uma louça com a torneira aberta, que não fecha a torneira para escovar o dente, a culpa é sua. Não é. A culpa é do agronegócio. A culpa é da indústria. A culpa não é minha. Eu posso muito bem tomar um banho de meia hora, porque eu não estou acabando com a água do planeta. Mas não é isso que estão me dizendo. E porque eu não sei que a culpa é minha, eu introjeto essa culpa. E eu carrego isso comigo e eu fico falando para as pessoas: dá para fechar a torneira, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Olha, a conta da luz está alta porque você está tomando um banho de meia hora. Qual é essa relação que esse governo, que essas pessoas fazem para tornar a gente culpado de algo que a gente não é? Né? Então, de fato, conversar sobre isso. Né? O combustível aumentou de novo. No Acre, o litro da gasolina está batendo R$ 11. Em Fernando de Noronha está 9,66. No Rio de Janeiro está quase 8. Aqui acho que já chegou a 7 e pouco, né? Em alguns postos. Por que o combustível está caro? Eu estou vendo que o governo está falando que a culpa é dos estados e dos municípios. Que o ICMS aumentou, o ICMS é o mesmo, há 10 anos, não muda. Está lá a mesma taxa. O que está acontecendo, então, para aumentar? E se aumentar o preço do combustível, só vai afetar o meu carro? Aliás, o meu não, porque eu não tenho, tá? Mas só vai afetar isso? Será que não afeta o preço do pão? Será que não afeta o preço da batata? Será que não afeta o preço da máscara? Será que não afeta o preço do álcool em gel? Será que não afeta o preço da passagem? Afeta, né? Muito, 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 muito. Então, a ideia é justo essa, né? É tratar essa política do dia a dia. Política são as relações, né? É a construção das relações, é o que está acontecendo, que tipo de decisão é tomada que vai afetar alguma coisa aqui. Você citou que a Europa está vivendo um novo movimento, né? Alguns lugares já estão em lockdown. A China também. A China acabou de fechar uma cidade. Né? Nós, o mundo inteiro, na verdade, né? Com falta de produtos por conta do fechamento de portos na China. Está atrasando a entrega de produto desde o ano passado. Isso faz com que o transporte desse produto aumente. Então, um cargueiro que trazia produto da China, porque hoje tudo vem da China, né? É só você olhar aí para qualquer coisa que você tenha nas mãos, você vai ver lá um made in China. Então, um cargueiro que custava US$ 2.000 para trazer o produto para cá, hoje está custando 10 mil. Quem é que vai pagar por isso? Eu, você e todos nós. Nós somos o mercado consumidor, então o preço é repassado para a gente. Isso é política. Né? Isso é política.
Política não é só aquela briga feia na época das eleições, que, aliás, ano que vem tem, né? Vamos ficar de olho nisso, inclusive, porque, afinal de contas, vamos escolher o novo presidente. Vamos escolher uma pessoa que vai nos representar por mais 4 anos. Vamos escolher uma pessoa que pode começar a tentar melhorar ou pode dar prosseguimento à destruição que tem sido feita. Então, a gente precisa, de fato, prestar muita atenção nisso. Então, essa conversa de não se discute política, bobagem, esquece isso, se discute sim. Essa conversa de, ai, mas eu não gosto de política, já começou essa coisa chata, esquece isso também, porque quem te governa gosta. Então, a gente precisa gostar também, né? E quando a gente começa, é legal. Quando a gente começa a entender isso, né, quando a gente sai dessa polarização dos partidos políticos e vem para o nosso dia a dia, aqui para a nossa rua, sabe, a quitandinha, a padaria, o mercado, por que o 5 quilos de arroz chegou a R$ 40? Que loucura é essa? Por que o óleo estava R$ 10? Por que o feijão estava quanto? 8, R$ 10? Inclusive, a gente nem está produzindo tanto feijão mais. A gente está deixando, a gente está perdendo espaço de produção de feijão para soja. E a gente nem come soja. Então, assim, são coisas desse dia a dia, dessa política diária, que a gente precisa começar a discutir e a entender. Você pode até decidir que não gosta, porque às vezes, vou te dizer, dá um cansaço de saber dessas coisas, sabe? Dá um cansaço de se olhar para isso e pensar, mas eu queria não saber. Porque às vezes é até mais legal, mas não é mais importante, né? Então, a ideia é justo essa, trazer todos esses debates, é abrir esses debates para as coisas que as pessoas sabem. Porque todo mundo sabe que o preço está diferente, todo mundo. E aí, quando a gente vai trazendo isso, as pessoas, realmente, eu fui na padaria, está acontecendo isso, não sei o quê. De alguma forma, a gente sabe. A gente pode não saber teorizar, pode não saber o conceito, pode não saber falar bonito, como alguns economistas falam, mas a gente sabe o que está acontecendo. A realidade é essa. Então, de alguma forma, né, a gente não está totalmente cego para tudo isso, porque a gente sente no bolso. Quando a gente sente no bolso, a gente procura saber o que está acontecendo. Então, esse acho que é o objetivo central dessa roda para gostar de política, né? É realmente extrapolar essa discussão e cada um leva para as suas bolhas e vamos tentando estourar essas bolhas, porque, afinal de contas, para a gente chegar na escolha de um projeto de governo que seja um projeto honesto, que seja um projeto que dê para se aplicar, a gente precisa passar por essa discussão, por esse debate diário, na verdade, né? E a outra roda, que eu faço mediação junto com a Andréia também, né, minha parceira aí, maravilhosa, é a roda de educação. E aí é sempre procurando também trazer, que o Marcelo já foi mediador também, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Marcelo já foi mediador, já foi meu parceiro aí nessa luta, é trazer essas discussões e ampliar esse debate também, né? Então, falar de políticas de educação, de estrutura educacional, do que está acontecendo nas escolas, tentando trazer várias pessoas com conhecimentos diversificados para a gente discutir isso, discutir investimento em educação, quanto que se investe hoje, quanto que se investia antes, se discutir, por exemplo, fechamento de universidade, a quem interessa fechar a escola, a quem interessa fechar a universidade, a quem interessa acabar com produção de ciência e tecnologia nesse país. Não, mais uma vez, não interessa a gente. Não interessa a nós, né? Mas interessa a alguém. Então, estamos caminhando para um processo de privatização da educação, e é contra isso que a gente vem lutando,
né? Porque as forças do mercado, as forças do mal, as forças malignas que estão por aí, né? Estão tentando levar por esse caminho. Da mesma forma que estão tentando privatizar o SUS, estão tentando privatizar a educação, da mesma forma que estão tentando privatizar Correios, que estão tentando privatizar tudo. Né? E aí, qual é o processo de privatização? Educação também é política. Né? Paulo Freire também dizia isso. Né? Educação também é política. Então, qual é o processo de qual é o processo que leva à privatização? Começa com o sucateamento, começa com a falta de investimento. Né? A ciência no Brasil acabou de perder 92% da sua verba. Isso basicamente acaba com a ciência no Brasil. E o Brasil é um país que desponta no cenário internacional com produção de ciência e tecnologia. Ah, mas o que é produção de ciência e tecnologia? Produção de vacina, por exemplo. Tem várias universidades públicas no Brasil estudando fabricação nacional de vacina contra a Covid. Isso é fantástico, porque a gente deixa de depender de compras externas. A gente começa a ter acesso a uma produção maior, a gente começa a ter acesso a mais vacina, a gente começa a vacinar mais gente. E essa é uma vacina que a gente ainda vai precisar tomar por algum tempo. Isso se a gente não precisar tomar todo ano. Ainda estão aí pensando como é que vai ser isso, né? Porque se essa vacina se transformar numa vacina anual, como é da gripe, aliás, vão tomar vacina da gripe, tá? Estamos tendo surto de gripe também, então vamos tomar a vacina da gripe. Se essa vacina se tornar uma vacina anual, como a vacina da gripe, é absolutamente necessário que a gente produza uma vacina nacional. As universidades públicas estão fazendo essa pesquisa. A quem interessa acabar com a ciência brasileira? Né? A quem interessa isso? Não é a nós, a gente sabe a quem. A pergunta que fica a quem interessa, a gente sabe a quem, mas a gente quer que você reflita. Então, a quem interessa? Se não é a nós, que estamos aqui na base, nos beneficiando com todos esses avanços científicos e tecnológicos, é alguém que está lá em cima e que está perdendo alguma coisa. Né? Então, a ideia das rodas é justo essa, né? Provocar essa reflexão, trazer várias pessoas que agreguem com as suas experiências e partir de experiências também pessoais para tentar construir um conhecimento que seja coletivo e que faça a gente refletir de fato. Né? Então, a roda de educação também caminha por esse lado. E aí, posso aproveitar para fazer já um marketing aqui das Você rodas. deve. Esse mês de novembro, nós temos as duas edições, as últimas duas desse ano, né, de 2021, da Roda de Política e da Roda de Educação. A Roda de Política é na última quarta-feira do mês, às 19 horas, e a Roda de Educação é no quarto sábado do mês, às 17 horas. Absolutamente grátis, aberto para todo mundo. A gente procura ser bastante acolhedor no sentido de que quer participar, participa à vontade, só quer ficar ouvindo, ouve à vontade, e cada um se expõe da forma que deseja. Né? Porque a ideia é justo essa também. A educação precisa ser libertária, a escola precisa ser libertária. Engraçado que eu estava numa reunião hoje mais cedo na escola, e surgiu justo essa pergunta. A escola que eu acho ideal e eu falei exatamente isso, que ela tem que ser libertária. Ela tem que educar para a liberdade. Ela não pode ser opressiva, ela não pode ser opressora como ela não pode ser um lugar, ela não pode ser um espaço, aqui eu vou usar um conceito de geografia, né? Ela não pode ser um espaço que oprime o aluno. Ela não pode ser um espaço que castre o aluno. Ela não pode ser um espaço que trate o aluno como coisa e não como ser. Porque o sistema educacional brasileiro ele é pautado nisso, né? O aluno é uma coisa, é uma esponja que está ali para absorver o que você está passando. Espera aí, quem disse que eu sei o que eu estou passando?
né? Nesse sentido de eu não sou dona da verdade absoluta, a gente está aqui para refletir junto. Né? A gente está aqui para tratar desses assuntos e trazer para a realidade dos alunos. É isso que eu tento fazer também nas minhas aulas, né? É trazer o que está acontecendo na China para a rua do aluno, porque senão não faz sentido. Né? Não faz o menor sentido. Por que eu vou estudar o que está acontecendo? Porque a gente também tem isso no currículo, né? A gente estuda o mundo, mas a gente não estuda o Brasil. A gente estuda a Europa, a gente estuda os Estados Unidos, a gente estuda os países desenvolvidos do hemisfério norte, mas a gente não estuda o Brasil. A gente não discute a África. A gente não discute a nossa formação. A gente nem sequer discute ditadura. A gente jogou para debaixo do tapete e a gente está sofrendo as consequências disso até hoje. A gente não discute racismo no Brasil, esses temas que são cada vez mais essenciais. A gente não discute feminicídio, a gente não discute tudo isso que precisa ser discutido de fato. A gente não discute sequer a educação nas escolas, com os alunos, no caso. É porque os alunos, eles são agentes transformadores. Eles não são só aquela esponjinha, não. Eles são pessoas, eles têm opiniões, eles têm vivências, eles têm experiências, e isso pode ser transformador. E a escola precisa ser libertária, para não castrar esse aluno, né? Para não transformar um aluno que, sei lá, poderia ser um artista fantástico em alguém medíocre, porque a escola foi lá e castrou, disse que não era interessante. Né? Então a escola ela tem que ser libertária, e é por isso que a gente luta também, né? Para uma educação que seja libertária. É isso, Melissa. A Melissa ela traz para nós aqui, para quem está assistindo, acompanhando, vá lá na página do Capes Artes, conheça esse trabalho. Parece que vai acontecer em breve, né? Alguns encontros presenciais, enfim. A gente sabe que há dificuldade, mas vocês ainda estão fazendo com link, né? A gente às vezes compartilha. Eu sou super parceiro da Melissa, a gente eu não estou mais participando lá, até porque no momento do Capes Artes a gente está aqui na escola também repondo aula, mas foi lá que eu encontrei a Melissa, essa pessoa assim maravilhosa, com conhecimento de mundo e que faz uma mediação fantástica mesmo. E é isso, é nesse sentido, é acolher as pessoas para um diálogo, né? Assim como a gente está tentando fazer aqui agora, nesse momento. Eu sei que é difícil, né, a gente ficar assistindo, né, falando dos mesmos problemas, mas eu acho que a gente tem que olhar o problema de diversas formas, né, para poder tentar encontrar junto. É isso que a Melissa está trazendo para nós. Não, mas não é só de dor que vive lá o trabalho deles, não. Eles falam sobre cultura, sobre música. Tem uma roda que o pessoal canta, né? Então, assim, é também uma terapia, Também. né? Quem tem essa possibilidade, chega junto, vai conhecer esse trabalho maravilhoso. E eu queria, Melissa, que você falasse um pouquinho dessa questão. Você vem trabalhando lá também um curso do Milton Santos. E o Milton Santos, ele dá a letra certeira, né, da condição em que nós nos encontramos. Porque a gente vai lendo Paulo Freire, Milton Santos, enfim, Darcy Ribeiro, você vai buscando, parece tão atual, né? Até o próprio filme Marighella, se a gente for vê-lo, você vai perceber que altamente tá ali, está atual, né? Parece que o Brasil, e aí na sua fala você vem trazendo também essa questão, né? De que a gente não discute o racismo, a gente vem de um processo de escravização, a gente está num processo de escravização também do povo brasileiro, porque o que é essa reforma trabalhista do governo Temer, né? Para cá, o que é essa condição que está chegando o professor hoje que automaticamente, daqui a pouco, ele está pagando para trabalhar, né? Praticamente eles querem isso, né? Se Em isso é alguns educação casos já já está acontecendo, né? é isso. E a educação está virando aplicativo, né? Então eu baixo no meu celular e aí eu resolvo a educação brasileira. Será que é isso? Será que é isso que as pessoas estão esperando, né, acontecer?
Ah, vai ser fácil, sim. Eu coloco aqui no celular, eu baixo, né? O governo anunciou hoje que vai investir em tecnologia 5G, né? As pessoas estão morrendo de fome. Melissa falou muito bem, né? A gente vê cenas na televisão ou cenas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui no Grajaú mesmo. Quantas pessoas não batem a porta da escola pedindo alimento? Né? Então, realmente é uma situação caótica. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa esperança que carrega Milton Santos, quando ele fala desse país, dessa geografia, dessa diversidade, que é uma potência que nós temos. E lá no Capes também tem uns meninos lá muito, muito, muito bons, né? Em que você vai no sarau, você se empolga, você começa né, a entender o que é essa pegada da cultura, do hip hop, do grafite e tudo mais. A gente dá um puxão de orelha deles também, porque eles têm que estar junto também aqui brigando, né? Mas eles têm um jeito de lutar também criativo deles, né? A gente precisa aprender também na escola. Como você falava da escola engessada, eu acho que essa escola ela não escuta a cultura juvenil e automaticamente nem da infância e dá nisso, né? A gente às vezes faz um diálogo, talvez agora com essa questão do Amares que vem para bem, né? A gente foi obrigado a estar numa tela, né? E a gente descobriu que com a tela a gente consegue também dialogar com esse público e aprender muita coisa interessante. Que a tecnologia tem que estar a nosso favor, né? Mas eu queria trazer um pouquinho da sua fala, a sua fala de esperança em relação a essas questões. Será que nós temos esperança nesse país? Esperança do verbo esperançar do Paulo Freire, de ação, Aham. talvez? Não sei, a gente precisa construir isso. Estamos construindo, mas precisamos de mais gente, né? Não Sim, adianta só sim. a Melissa, André Leão, Maria Vilani há tantos anos, né, nessa luta, né, para segurar ali o rojão e aí, povão? Pois é, né? A Vilane fala uma coisa interessante que somos muitos, estamos espalhados, falta a gente se juntar, né? É a ideia do ninguém solta a mão de ninguém, só que antes a gente precisa começar a segurar, né? Porque a gente não está de mão dada, a gente nunca teve, né? A Exato. verdade é essa. A gente precisa lidar com os fatos, e a gente só consegue mudar quando a gente assume os fatos. Então, essa ideia de estamos de mãos dadas e ninguém solta a mão de ninguém, não, não estamos. Né? A ideia de estamos no mesmo barco, não estamos. Né? Estamos em barcos diferentes aqui no Brasil, e algumas pessoas, inclusive, nem no barco tá, né? Já está lá no fundo do oceano. Então, a gente precisa lidar com essa verdade aí. Você falou aí da leitura do Paulo Freire, do Milton Santos, né, que a gente acaba não lendo, a gente não lê Florestan Fernandes, a gente não lê, você citou o Darcy Ribeiro, a gente não lê Chico Josué de Castro, a gente não, enfim, a gente não vai lendo as pessoas. Há muitos anos atrás, acho que a Geografia da Fome deve ter uns 50, 60 anos, se eu não me engano, posso estar enganada com relação ao tempo, tá? Mas quando Josué de Castro escreveu Geografia da Fome, era um período extremamente complicado no Brasil, em que as pessoas estavam passando fome. E qual é a diferença de 2021? Me chamo Gardênia, moro e trabalho em São Paulo, sou auxiliar técnico de educação, ATE. Atuo na secretaria da escola, no atendimento às famílias que nos procuram com as mais diversas demandas e solicitações. Ofereço um atendimento de qualidade que acolhe, orienta e estreita os laços entre a escola e as famílias. É assim que eu contribuo para uma escola melhor.